Dali, pessoal, isso aí. Pessoal, esse é um dos últimos vídeos aí dessa cruzada aí. Umas imagens muito legais, essa ponte aí. Eu vejo, né? Lá de cima eu tava vendo, aí tava vendo esse piá. O piá ficou olhando. Claro, né? A gente é turista. E o piá, esse menino, esse rapaz aí, né? Ele é morador ali. Mora um pouquinho pra frente ali. Então a gente fica admirando, né? O pessoal estão trabalhando muito na reforma aí da estrada. Diz que vão pavimentar, até onde que é verdade, né? Mas estão trabalhando muito. São subidinha aí que essa moto nossa, muito boa essa minha moto. Só que se ela não tiver no modo de pilotagem correto, não sobe, né? Ela tem que ter a tração liberada ali e colocar no modo off-road para poder andar, né? Então, isso aí, pessoal. Vamos junto comigo aí. Bora para essa viagem aí. O pessoal que trabalha na rodovia, eles colocam bastante material, né? Pedra, areia, pó de pedra. Então eles colocam mais passeia aí por depósitos, né? É um campo mais aberto assim, então ali eles colocam bastante material para ir subindo a rodovia. Deu para perceber que não subiram tanto a rodovia, né, no geral, mas reformaram ela. Então estão trabalhando muito sim, né, como tem falado. Tem esses trechos de pedra aí, ainda bem que tem esses trechos de pedra. Eu imagino, vendo os vídeos, vendo e lembrando os vídeos passados, o pessoal que corta essa rodovia, esse monte de pedras aí que eles passam, que a gente passa, que eles colocam, isso aí deveria ser uns atoleiros muito fortes, muito grande. Moto aí sofria demais para passar, aí era trator e veículo 4x4, e a gente sabe que tem uns 4x4 mais baixos um pouco também. Esses mais baixos não passava. Tem vídeo aí do pessoal do 4x4 que estava encravado, estava atolado. E hoje, como vocês podem acompanhar, a rodovia tá boa. Vamos ver, né? Quando chegar o inverno, a água passando por cima da rodovia, e ela passa por cima da rodovia. É uma loucura. Tem vídeo na internet aí de caminhoneta sendo arrastado. O motorista deu uma de corajoso, de louco, né? E só procurar no YouTube. Eu ficava passando e lembrando onde será que aquela caminhoneta foi arrastada. Aí eu lembrava, falava, deve ser por esse canto aqui mais ou menos. As pessoas, em vez de se cuidar, então já vai uma dica também. Não queira você ser o corajoso, se colocar em risco a sua saúde, a sua vida, a vida de outras pessoas. Igual o cara tava com a caminhoneta lotada de gente na caçamba, porque aí vocês viram que o motociclista, né, os motoqueiros, são poucas as pessoas que usam o capacete. Caminhoneta, caminhão, tudo transportando pessoas em cima. Então as pessoas colocam suas vidas em risco. Mas não é só longe aí não. Eu moro em Santa Catarina, no estado do Paraná. Eu era do estado do Paraná. E teve um cara, deu uma chuva muito forte, e na rodovia, e era um rio relativamente grande, não lembro que rio agora, e a água passou a ponte, estava por cima da ponte. Filha de uma mãe, tava ele, a esposa e uma criança de 4 ou 5 anos de idade. E o cara, não, eu vou passar, eu conheço aqui. A caminhoneta boiou, foi arrastada para fora da ponte, pegou o leito do rio. O cara conseguiu sair da caminhoneta e morreu a mulher e a criança. Então, pessoal, algo que quando for colocar em risco a sua saúde, a sua vida, a vida de outras pessoas, tenha consciência. Assim também bebedeira, vai beber e sair. Não faça isso, pessoal. Eu trabalho com isso, sou bombeiro, então é muito risco. Você pode não correr esse risco, e você e outras pessoas também, tá?
Então, toca a tua vida, seja abençoado, seja feliz. Mas para gerar uma felicidade, uma satisfação de alto poder, né, um empoderamento, né, um egocentrismo aí, não faça isso, tá? Tenha a tua vida na simplicidade aí que é melhor. Pessoal, o vídeo passado eu coloquei ali, né, a sabedoria do matuto. Foi muito bom ter conversado, presenciado, visto a simplicidade de uma família, de um homem, né, que trabalha com suas próprias mãos, né, com o suor do rosto. Ele colhe o pão dele, no caso colhe a mandioca, da mandioca ele tira boa parte do sustento dele. Repito, se você for passar aí por essa rodovia, passa lá na casa dele, toma um café com ele, tenta se programar para você dormir lá na casa dele, na pousada dele também. O preço, o valor da pousada é um valor muito bom. No dia de hoje ele está cobrando R$60. Você vai ter uma boa conversa, então é muito bom. Então, pessoal, esse vídeo aí eu tô saindo da casa do Matuto e tô partindo, quero ver se eu consigo chegar hoje mesmo na outra cidade. O Matuto falou pra mim que eu conseguiria, né? Chegar, se eu não me engano, é realidade. Dava uns 250, 300 quilômetros daí da casa dele, algo assim. E vamos ver até onde eu consigo tocar. Eu quero deixar uma breve meditação hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31, diz assim: disse também o Senhor, disse também Jesus: Simão, Simão, Simão no caso é Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu autorização para te peneirar, para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, ou eu intercedi por ti, outras versões diz, eu orei por ti, para que a sua fé não desfaleça, ou a sua fé não seja enfraquecida. E você, quando você se converter, outras versões diz assim, quando você voltar para mim, fortaleça teus irmãos. Então, o contexto aqui é que Jesus ele está na última ceia dele, e ele estava falando que ele ia ser traído, né? Há tempos já Jesus estava falando que ia ser traído, que era necessário isso, que ele seria traído, seria morto, seria espancado, humilhado, e aí ele tem aquela ceia ali, o pessoal já não questiona mais ele, né? Teve uma situação que Jesus estava falando sobre isso, e Simão toma parte e fala: Senhor, jamais vai acontecer, não vai acontecer isso contigo. E Jesus repreende a Pedro, né? Para trás de mim, Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas do homem. Nesse contexto aqui, os discípulos já haviam entendido. Jesus já tinha tido a transfiguração, né? Que eles subiram no monte para orar, daí foi só os 3 discípulos, Jesus mais os 3 discípulos.
Pedro, João e Tiago. E lá na transfiguração aí aparece Moisés e Elias. E o que mais impactou eles foi a voz, né? Apareceu Moisés, que Moisés, a Bíblia fala que Moisés morreu. E Elias, a Bíblia fala que Elias foi arrebatado para os céus. Então Elias não viu a morte. Mas o que impactou, que causou temor nos discípulos, foi nessa ocasião aí da transfiguração, é quando aparece a nuvem, uma nuvem os cobre e aparece uma voz da nuvem que diz que Jesus é o Filho amado, Ele é o meu Filho amado, a Ele ouvi, ou outras versões diz, a Ele obedecei. Então, quando Jesus está falando isso, eles já pararam, né, já falaram, não, Jesus tem, nós não entendemos, podemos não entender, mas Ele está falando. E Jesus toma a Pedro, né? Então Pedro sempre foi aquela pessoa mais para frente, sempre foi aquela pessoa destemida, e Jesus confiou muito em Pedro. E Jesus fala então para Pedro, em algumas versões é claro que Jesus fala, Simão, Simão, ou Pedro, Pedro, né? Eis que Satanás pediu vocês. Então a Bíblia fala que não foi apenas, Satanás não pediu apenas para testar, para peneirar, né, a fé, a vida de Pedro, mas de todos os discípulos. Então ali está no plural. Eis que Satanás vos pediu vocês para peneirar como se fosse trigo. Então tem essa lição. Que Satanás, nós não precisamos ter medo de Satanás. Nós não precisamos ter medo até da própria morte. Eu lembro que numa outra ocasião, quando Jesus estava cruzando o mar, e daí se levanta uma grande tempestade, e os discípulos acordam a Jesus, Senhor, não se te dá, né? Ou você não se importa que nós venhamos a perecer? Jesus se levanta, repreende o mar, repreende a tempestade, e se acalma, e Jesus fala que, poxa, vocês não têm fé? A fé de vocês está tão pequena assim. Então, Satanás, ele pede autorização. Teve uns vídeos para trás aí que eu compartilhei também, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E quando a Bíblia fala todas as coisas, é tudo. Aquele que ama a Jesus, então todas as coisas vai cooperar, vai ser bom para aqueles que amam a Jesus, até mesmo isso. Então nós não precisamos ter receio, nós não precisamos ter medo algum. Então Satanás pediu autorização. O inimigo, ele não tem poder. Quer dizer, ele tem, né, tem muito poder, tem muita força. Não é para nós ficarmos brincando com ele. Mas o que eu aprendo com isso é o que? É para eu estar na presença do Senhor, na presença de Jesus, é eu estar em união com o Espírito Santo. Aí volto lá para o texto de Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então Satanás pediu autorização. E a Bíblia não fala que Deus negou. Isso deixa a gente impactado também. Então Deus permitiu Satanás peneirar aos discípulos, Satanás forçar aos discípulos, testá-los. Então a Bíblia fala isso. Satanás pediu, Jesus falando, né? Eis que Satanás pediu para autorização, pediu para vos peneirar, e recebeu a autorização, porque não fala que não recebeu. E o que aconteceu foi isso no decorrer da história, no decorrer do Evangelho ali, que os autores nos descrevem. Só que no próprio versículo também diz assim: eis que eu orei por ti. Então Jesus está falando, Pedro, Satanás vai te testar. Pessoal, aí tem muita ponte. Como eu já falei em vídeo atrás aí, eu passava por essas pontes, olhava, muitas eu parava, ficava vendo, ver se havia algum bicho. Claro que vai ser difícil ver bicho, né? Porque o barulho do motor, a bicharada vai se esconder, né? Mas eu ficava olhando e ficava pensando, novamente falo, né? Poxa, isso aqui deve ter, o que deve ter de sucuri aqui, deve ter umas gigantes aqui, né? E mais bicharada também. Voltando pro texto.
Então Jesus fala: eis que eu orei por ti. Irmãos, olha a preciosidade que é. Jesus amava os seus discípulos. Satanás pede autorização e Jesus até permite, o Pai até permite. Só que Jesus orou por eles. E qual foi o resultado disso? A gente vê que os discípulos sofreram, choraram, foram provados, mas todos eles venceram. Por quê? Porque Jesus orou por eles. Tem um texto, se eu não me engano, no Evangelho de João, que fala assim: Pai, eu oro por estes, não apenas por estes, mas também por tantos outros que irão me conhecer, que irão me seguir. Então Jesus está orando por você. Tem um outro texto que fala também que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se eu não me engano, está em Romanos. Então o Espírito Santo, nós não oramos como se deve orar, porque nós não sabemos orar. O apóstolo Paulo fala: mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus ora por você. Então, se você estiver passando na tua vida, seja a situação que for, se estiver com lágrimas nos teus olhos, procure limpar as lágrimas, procure orar ao Senhor. A Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por você. Paulo fala que nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. É isso que Deus quer de você. Vai ser provado, mas vai ser aprovado. E não vou dizer por último, né? Mas no versículo ali fala: Pedro, quando você voltar para mim. Em outras versões, quando você se converter, fortaleça os teus irmãos. Olha a confiança de Jesus para com Pedro. Jesus sabia que ele tinha o tempo dele aqui. Jesus sabia que ele estava limitado pela vontade do Pai e dele também. Então Jesus colocou a confiança em Pedro. Então, quando você voltar para mim, Pedro, fortaleça os teus irmãos. Isso o Senhor quer de você também. Você seja fortalecido, que você esteja caminhando com Ele, você esteja próximo de Jesus, e você vai estar fortalecendo outras pessoas também. Então, amado, amada, caminhe com Jesus. Se você estiver sendo provado, lembre que o Espírito Santo, acontece nada, ou nada vai acontecer, né? Sem a permissão do Senhor. E se Deus permitiu, mantenha o foco, seja firme, seja fiel. Lembra que o Senhor Jesus está orando por ti, que o Espírito Santo intercede por você, ora por você, e você vai ser fortalecido, você vai abençoar outras pessoas também. Então, que você seja um canal de bênção, assim como Jesus orou por Pedro, e Pedro foi um canal de bênção, um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Seja você também um instrumento poderoso, ousado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos a Ti, Deus. Papai, abençoa cada pessoa que está ouvindo, abençoa o Teu povo. Espírito Santo, sobretudo aqueles que estão passando por momentos de luta, por momentos difíceis, Deus. Por momentos, Deus, Espírito Santo, que Satanás está provando, Satanás está testando. Papai, assim como foi a vida de Jó, quantas lágrimas Jó derramou, Deus, quanto desespero, mas ele olhava para o Senhor. E Jó falou, Deus, que ele te conhecia de ouvir dizer, depois que ele passou pela prova, mas ele teve um encontro contigo. Papai, que nós venhamos a estar caminhando com o Senhor, que esse teu filho, essa tua filha esteja caminhando contigo. Espírito Santo, que o Senhor esteja abençoando, fortalecendo, Deus,
para que as pessoas estejam caminhando com o Senhor, para que a fé das pessoas estejam sendo fortalecidas, para que as pessoas estejam voltando para o Senhor. Espírito Santo, cuida mesmo, Deus, continua a interceder por nós, continua a interceder pelos teus filhos, e que depois disso, Deus, os teus filhos, não apenas no teu reino, não apenas no porvir, mas que desde já os teus filhos estejam sendo sal da terra, luz do mundo, estejam não apenas sendo abençoados, mas que sejam abençoadores. Deus abençoe, povo. Curte comigo essa viagem, é gostoso demais, solzão forte, mas é um prazer cruzar essa estrada. Era um sonho, era um desejo do coração. Orava a Deus, me programei e o Senhor abriu as portas. Vamos viajar comigo.